Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um vídeo no canal, né? Lembrando, se você for novo por aqui, já esmaga o dedão no like, já se inscreva no canal, pois eu trago conteúdo aqui sempre falando sobre a minha experiência como web designer. Se você deseja ter uma empresa de criação de site, ou até mesmo você que já cria site, esse canal vai te ajudar bastante, beleza? Então vamos lá, galera. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês, né? O tema do nosso vídeo hoje é sobre processos. É algo que eu falo muito no meu Instagram, sempre bato na tecla sobre isso, né? E o principal ponto que eu quero deixar aqui é que é algo que muitas das vezes demora para virar a chave da galera, é que só criar site não é o suficiente para que você consiga ter resultado como web design, né? Então você precisa entender e dominar toda a parte de estrutura mesmo ali de negócio, de empresa, e uma dessas partes é ali são os processos, né? Então vou explicar um pouco melhor. Muitas das vezes eu sinto que a galera tem essa dúvida, mas o que são esses processos, Luan, que tu tanto fala ali e tudo mais? Então a ideia desse vídeo é te dar todo esse passo a passo, esse caminho para você dominar de uma vez por todas, né, o que são os processos e desenvolver os seus processos para facilitar. Antes de qualquer coisa, só para você entender, o principal objetivo do processo é eu ter clareza das etapas do meu negócio, eu ter clareza das etapas da minha empresa. Como assim? Quando o cliente fecha comigo, logo após aquele cliente fechar comigo, eu vou precisar de ter informações do negócio dele, né? Então, por exemplo, como você encaminha esse briefing para o seu cliente? Isso é um processo da sua empresa. Então, ou seja, quanto melhor for o seu briefing, quanto mais bem estruturado, mais fácil é para você começar o projeto do cliente. Então, por exemplo, se o cliente não te dá informações suficientes, muitas das vezes você não tem as informações que você precisa e você precisa ficar falando com ele ali. Ah, mas e aqui, como é que é assim? E em relação à cor, como vai ser? Em relação... Então, muitas das vezes, quando você tem um bom briefing, isso facilita, porque você precisa de menos tempo, né, para ficar ali na negociação, para ficar ali, não na negociação, perdão, mas para ficar ali naquele suporte com aquele cliente. Então, estou só te dando um exemplo sobre o processo e a gente precisa fazer isso para tudo. Então, o principal objetivo do processo é otimizar o meu tempo, tá? Então, eu consigo otimizar muito porque eu sei todas as etapas, eu sei todos os passos do meu negócio. Eu vou te dar um exemplo melhor ainda falando do meu negócio aqui e tenho certeza que você pode se basear e vai te ajudar bastante. Mas o principal objetivo é eu otimizar meu tempo, eu ter clareza de todas as etapas da minha empresa. E um terceiro ponto muito interessante é que quando eu tenho um processo bem definido, eu consigo gerar mais credibilidade com o meu cliente. Como assim, Luan? Quando muitas das vezes o cliente está numa negociação comigo, ou por reunião, ou até mesmo por mensagem ali e tal, às vezes no final quando ele tira as dúvidas dele e ele me pergunta, como é que funciona o teu trabalho? Quando eu tenho esses processos bem definidos, eu tenho confiança, tenho ali autoridade para passar para ele como é que são as etapas da minha empresa. Então, geralmente, como eu falo para o meu cliente aqui, né? Então, fulano, como é que funciona o meu trabalho? Assim que você aceitar a proposta, ou assim que você me mandar 50% do sinal, enfim, eu vou te mandar um link do briefing, né? Ali nesse briefing tem algumas perguntas que são importantes para eu entender um pouco melhor seus objetivos, do seu público-alvo, o que você deseja com o seu negócio. A partir disso, eu analiso tudo com calma. Caso tenha alguma dúvida, eu te aciono. Caso eu tenha as informações que eu preciso, eu dou início ao seu projeto. Em até 7 dias, eu já te mando um esboço ali para você aprovar. Estando tudo ok, em 48 horas a gente finaliza o projeto. Caso não esteja tudo ok, caso você queira solicitar alguma alteração, eu te peço que você vá tirando o print ali do que eu te mandei e vai solicitando suas alterações para otimizar o meu tempo. E eu faço essas alterações para você em até 48 horas e logo em seguida te mando novamente. Estando tudo ok, eu subo o site para sua hospedagem, você paga ali os outros 50% e a gente finaliza o projeto. Então você entende como isso gera muito mais credibilidade para o cliente, porque eu estou mostrando para ele que eu tenho tudo ali, ó, todo o passo a passo bem estruturado. Então essa é a importância dos processos, tanto para o seu cliente quanto para você, quando você está ali em uma negociação. E tem uma outra parte também do processo que me ajuda muito aqui, né? Que um dos principais pilares do processo é você otimizar o seu tempo. Então aqui às vezes a gente pega 25 projetos, 20 projetos, 22, 25 foi o máximo, né? Mas aqui é normal a gente estar com 19, 18, 21 projetos em execução no mesmo momento. Mas como eu consigo dar conta disso tudo? Porque eu tenho processos bem definidos. E tem também aqui, hoje a gente achou um processo criativo que nos ajuda muito. Então, ou seja, logo assim, já te trazendo um pouco melhor como é que funciona todos os nossos processos aqui. Então, só para você entender, eu vou te passar toda a nossa linha do tempo. O cliente, ele aceitou a nossa proposta, ele vai iniciar o projeto para a gente, eu mando um link para ele do briefing, tá? Onde é esse link, Luan? O link eu faço no Google Forms. É uma ferramenta gratuita e super profissional e eu consigo deixar tudo organizado ali. Então, no Google Forms, se você pesquisar aí no Google Forms, você vai ver que só você ter uma conta no Gmail, você já consegue acessar isso, tá? Então, no Google Forms, o que eu faço? Criei lá algumas perguntas, acredito que deve ter umas 10 a 15 perguntas para eu começar a criar o projeto do cliente. Quais são essas perguntas, Luan? O modelo referência, então bota assim, coloca os sites que você gosta para que eu consiga entender um pouco melhor o que te agrada. Fala um pouco mais sobre o seu público-alvo. Então, por exemplo, olha quanto isso é importante.
bastante, né? Se o cliente ele atende pessoas 60 a mais, um público que tem um pouco mais de experiência, um pouco mais de idade, o site ele tem que ter uma pegada. Luan, meu público são pessoas que gostam de tecnologia e tudo mais, enfim. Ali eu consigo reunir todas as perguntas que eu acho que são importantes para iniciar aquele projeto, né? Então, por exemplo, seguindo ali na nossa linha, né? Então, geralmente no meu briefing eu peço para o cliente quais são as cores que ele quer no site. Se ele tiver logo, eu peço para ele me encaminhar logo, para eu já entender a identidade visual dele ali, que ele deseja. Quantas páginas ele quer no site dele. Então, eu já organizo ali, ele já coloca para mim. Quais são os dados de contato que vai ter no site? Eu peço para ele colocar também ali no meu briefing. Resumindo, ali no briefing tem todas as perguntas que eu preciso para posteriormente eu não precisar ficar, e qual é o WhatsApp que vai ter lá no botão? Qual é o link da sua rede social? Não, eu já deixo tudo organizado e posteriormente eu consigo ver isso a hora que eu quiser. Eu entro no Google Forms e lá tem respostas e eu consigo ver essa resposta por nome. Então, por exemplo, o Joãozinho respondeu X, o Pedro respondeu Y, a Maria respondeu uma outra coisa. Então, eu vou lá na Maria e eu dou uma analisada no projeto dela sem eu ter que ficar todo o tempo perguntando as coisas para ela, porque já está tudo isso organizado e eu consigo deixar isso gravado. Então, ou seja, observe a quantidade de tempo que eu otimizo só com esse simples ato de criar ali um formulário para conseguir mandar para os meus clientes, beleza? Então, eu mandei isso para o meu cliente lá. Aqui a gente cria copy também. Então, eu tenho também um outro formulário de copy. Então, eu deixo tudo organizado ali quando eu preciso criar copy para o cliente. Claro, tem alguns clientes que já me mandam. Mas quando eu preciso criar copy, tem um outro formulário com algumas perguntas chaves também para eu conseguir criar, tá? Então, o cliente mandou as informações, o que eu faço? Vou lá, dou uma olhada em tudo que ele mandou, dou uma analisada em modelo referência, dou uma analisada no mercado, faço um benchmarking ali de tudo que ele me pediu, show de bola. Agora eu vou começar a criar o texto. Vou lá, utilizo o ChatGPT para me auxiliar, crio o texto daquele cliente e vou separando ali antes de botar a mão no elemento. Tudo isso são processos que eu tenho aqui no meu negócio, entende? Então vou lá, crio o texto dele, organizei tudo mais ou menos, eu levo tudo isso para um doc, tudo organizado ali no doc, que também é uma ferramenta do Google aí, né? Pode ser no Word, pode ser o que tu achar melhor. Beleza, então organizei, por exemplo, o banner, headline sobre headline, botão, a segunda seção, vai ser uma seção sobre nós, por exemplo, texto de um lado, botão embaixo, imagem do outro, então já vou organizando tudo isso. E aí na minha mente ali eu já vou tendo aquelas clarezas do que eu vou utilizar quando eu levar para o elemento. Depois disso, vou buscar modelo referência. Pô, esse banner aqui eu acho que vai ficar legal para esse projeto. Aí o que eu faço? Tiro um print daquele banner, levo lá para o doc, justamente aonde vai ficar aquela referência, né? Então, só tiro o print mesmo de qualquer forma, só para eu depois lembrar como eu vou utilizar ali. A segunda seção sobre nós, a gente vai utilizar igual essa referência que eu achei no Behance. Legal, tiro um print daquela parte e coloco ali. Perfeito. Então, dessa forma, observe como eu não estou criando nada do zero da minha cabeça. Isso otimiza muito tempo, porque eu não fico parado muito tempo pensando para criar aquele projeto. Mas por que eu consegui chegar nisso? Porque eu tenho processos bem definidos. Então, eu sei todos os passos que o meu cliente segue. Beleza, depois que eu criei ali toda aquela estrutura, eu já tenho o esboço do site pronto, porque eu já tenho o texto do site, já tenho todas as referências de design daquele site. E aí, agora sim, eu vou lá para o elemento. E aí, o que eu faço também? Instalo o WordPress, configuro os plugins iniciais que eu preciso configurar e vou iniciar o projeto. Crio todo o esboço do projeto, logo em seguida, se tiver que fazer alguma coisa no Photoshop, criar alguma coisa, o banner, por exemplo, que geralmente eu crio no Photoshop. Vou no Photoshop, crio o banner daquele projeto, estruturo tudo, beleza, e mando para o cliente para aprovar. Só para vocês terem uma ideia, o tanto quanto isso me ajuda aqui na produtividade do meu negócio, tá? Que muitas das vezes eu peço para o meu cliente um prazo, né, de 7 dias, 10 dias, até 12 dias, às vezes eu peço, e quando eu pego para iniciar o projeto do cliente, no máximo 2 dias está tudo pronto. Só por conta de todos esses processos, em 2 dias já está tudo pronto o projeto do cliente. Então eu consigo atender uma demanda muito grande porque eu estou sempre com tempo sobrando, porque eu tenho processos que me ajudam a otimizar. E só para a gente finalizar o vídeo, para eu não me estender tanto, tem um outro ponto também que é muito importante. Você precisa ter estratégias aí de produtividade mesmo para a tua rotina, porque não adianta tu ter processos se a tua rotina é toda desorganizada. Então, por exemplo, eu vou de tal hora até tal horário eu vou tirar para prospectar e produzir, de tal hora até tal hora eu vou tirar para estudar. Enfim, é muito importante que você também coloque aí nos teus processos, né, todas as suas demandas que você precisa no dia ali, você como empreendedor. Se tu precisa estudar ainda, tá no processo de estruturação, legal, não tem problema, mas tirar de 7 a 8h30 eu estudo, de 8h30 às 2 prospecto, de 2 às 6 eu executo as demandas. Um exemplo, tá? Eu estou te dando um exemplo, isso vai se adaptar de acordo com a necessidade e possibilidade de cada um. Mas isso é muito importante, você ter uma rotina, você ter uma organização para que você consiga estruturar os processos e você consiga dar conta das demandas. Uma das maiores dores das pessoas que contratam freelance é justamente a questão do tempo. As pessoas não entregam os projetos nos prazos. Por quê? Porque não tem uma rotina estruturada, não consegue ser produtivo porque não tem organização e não tem processos. Enfim, de coração, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá? Aqui abaixo
dessa aula tem um botão e ali tem um link, né, que é o link do meu WhatsApp. Eu tenho uma mentoria onde eu te acompanho e te guio ali, te ensino todo o passo a passo para você estruturar a sua empresa de criação de site. É uma mentoria individual, então é algo totalmente personalizado para o seu momento. Se fizer sentido para você, clica no link aqui, me chama no WhatsApp, a gente troca uma ideia e quem sabe você não dá um próximo passo e a gente começa a trabalhar junto e eu consigo te ajudar a estruturar uma empresa de criação de sites aí. Fechou? Tamo junto, espero que esse vídeo tenha te ajudado aí. Forte abraço, valeu!